Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente tem um material bem interessante para analisar sobre um escritor, um tal de Telbin. A ideia é investigar juntos uma conexão que essas fontes que a gente recebeu apontam, né? Uma conexão forte entre a escrita dele, a espiritualidade afro-brasileira, que é super complexa, e também as buscas por identidade. Olha, o que a gente tem são uns trechos, uns fragmentos, que vieram com o título Telbin, Espiritualidade e Identidade Afro-Brasileira. Parece, assim, parte de uma análise maior, talvez nota sobre o trabalho dele, a visão dele. E o nosso objetivo aqui, então, é tentar decifrar um pouco como esse Telbin se enxerga, pelo menos segundo esses textos, né? E mais importante ainda, como ele usa elementos da espiritualidade de matriz africana na obra dele. Queremos entender como isso vira, tipo, uma ferramenta para ele discutir coisas bem pesadas, sabe? Identidade, pertencimento e, claro, racismo, exclusão social, tudo isso no nosso contexto brasileiro. E já começa de um jeito que prende a atenção, né? Porque uma das fontes diz que ele é chamado, ou talvez ele mesmo se veja assim, como Telbin bipolar. Logo de cara ele descreve uma coisa interna, uma dualidade bem forte. Ele fala em dois mundos convivendo ali dentro. Um mundo que, segundo ele, sonha demais, e um outro lado que quer o tempo todo desligar esse sonhador. Fica tentando frear, né? E a escrita entra aí de um jeito muito doido. É refúgio para não enlouquecer, mas ao mesmo tempo ele diz que é o que mais me enlouquece. É uma relação bem complexa mesmo, quase um paradoxo. Tá, vamos tentar desempacotar isso aí. Essa autodefinição Telbin bipolar é forte, né? Não parece ser só um rótulo, assim. Parece que é uma chave de leitura que ele mesmo oferece. Pelo menos é o que a fonte sugere. Como é que você vê essa tensão inicial? Essa coisa dos mundos coexistindo e essa relação com a escrita, que é salvação e tormento ao mesmo tempo. É uma imagem muito vívida, não é? O fascinante aqui para mim é como essa tensão, essa aparente contradição interna, não parece ser um bloqueio para ele, pelo contrário. Parece ser, assim, a própria matéria-prima da criação dele, essa dualidade que ele descreve. Entre o sonho e a necessidade de controlar esse sonho, né? Entre a escrita que salva e a escrita que pode levar à loucura. Isso parece espelhar as próprias fraturas do mundo que ele está olhando, as complexidades que ele aborda. Ah, então não seria só uma questão pessoal, tipo, psicológica dele. Você acha que vai além? Eu acho que transcende o pessoal, sim. É como se essa experiência íntima dele de navegar entre esses polos opostos, talvez, sei lá, entre uma sensibilidade muito aguda e a necessidade de se proteger disso, desse a ele uma lente especial, sabe? Uma sensibilidade única para perceber e para conseguir articular as tensões sociais, culturais, existenciais do Brasil. A fonte meio que sugere isso, que essa vulnerabilidade vira potência de análise. Ele usa essa vivência dos dois mundos para explorar as dualidades maiores, né? Exclusão versus pertencimento, identidade afirmada versus identidade negada, ainda mais no contexto da experiência afro-brasileira. Entendi. E a escrita nesse cenário todo vira esse lugar, um lugar na fronteira, sabe? Meio perigoso, mas vital. Onde ele pode confrontar essas tensões, elaborar essas coisas. Não é só arte, é quase como você falou, um laboratório existencial mesmo. Nossa, faz muito sentido olhar por esse ângulo. E aí, conectando com isso, as fontes que a gente leu indicam que um dos principais instrumentos que o Telbin usa nesse laboratório dele é justamente a espiritualidade, e especificamente a de matriz africana. Os textos são bem claros, não é só um pano de fundo, assim, meio exótico. Não, pelo contrário. Apontam como fonte central de inspiração, sabe? Como uma lente crítica mesmo para enxergar a realidade. E o que eu achei muito forte, como um espaço de acolhimento, de fortalecimento da identidade. Sim, e esse é um ponto central mesmo. Para a gente entender a profundidade disso na obra dele, acho que vale a pena contextualizar um pouquinho o lugar dessas tradições no Brasil, né? A Umbanda, que a fonte cita diretamente, e outras religiões de matriz africana também, elas são muito mais do que só um sistema de crenças, entende?
Uhum. Elas são verdadeiros repositórios vivos de história, de filosofia, de ética e, fundamentalmente, de resistência cultural. A gente sabe, né? Durante séculos foram marginalizadas, demonizadas, até perseguidas. Mas ainda assim elas persistiram. E persistiram como espaços vitais para preservar saberes ancestrais africanos e também para construir e afirmar identidades negras num país que a gente sabe é marcado pelo racismo estrutural. Essa ideia de resistência é muito forte mesmo. Então, quer dizer, não é só sobre religião no sentido estrito da palavra. De jeito nenhum. São, na verdade, complexos culturais. Elas oferecem cosmologias, outras visões de mundo que são alternativas à visão hegemônica, né, a eurocêntrica. Nesses espaços, ancestralidade é super importante, é reverenciada, a comunidade se fortalece ali e as narrativas de opressão são ressignificadas, ganham outro sentido. Entendi. Se a gente conecta isso com o quadro geral da história do Brasil, a gente percebe que recorrer a essa espiritualidade, como o Taubin parece fazer na obra dele, é um ato político muito poderoso. É trazer para o centro da conversa saberes e perspectivas que foram, assim, sistematicamente jogados para a margem, né? É afirmar uma herança. E as fontes mostram que ele não faz isso de forma genérica, né? Parece que ele mergulha a fundo nos detalhes, nos personagens mesmo dessa espiritualidade. A fonte fala de uma paixão incondicional que ele tem pelos guias espirituais e dá exemplos bem concretos. Menciona Mestre Tata Caveira, descreve a Rosa Caveira como linda, fala da Mariazinha como uma herê maravilhosa. Para quem talvez não conheça, herês são entidades infantis na Umbanda, né? Ligadas à alegria, pureza. Exato. Crianças espirituais. Isso. E cita também seu Zé Pilintra. E ainda diz que a lista é imensa. Aqui a coisa fica interessante, de verdade, né? Como será que essas figuras específicas, cada uma com sua história, seu simbolismo, funcionam dentro da narrativa dele? Não é só jogar nome, certo? Com certeza não é só jogar nome. A escolha de trabalhar com entidades específicas como essas é muito, muito significativa. Cada uma delas carrega uma densidade simbólica enorme dentro das tradições afro-brasileiras. Pega o mestre Tata Caveira, por exemplo. Ele é frequentemente ligado à linha das almas, né? A sabedoria ancestral, a seriedade, aquele trabalho de desmanchar energias negativas, magia. A Rosa Caveira também está nesse universo, mas tem outras nuances, muitas vezes ligada à força feminina, à proteção, ao mistério também. Aí vem a Mariazinha, a herê, traz a leveza, a sinceridade, mas também uma sabedoria que não é complicada, né? Uma sabedoria infantil, direta. E o Zé Pilantra, que é super popular. E o seu Zé Pilantra, uma figura muito complexa, extremamente popular, aquele arquétipo do malandro, do boêmio, que anda ali entre o sagrado e o profano, ligado à astúcia, à proteção dos mais fracos, dos desfavorecidos, à alegria também, mas também há uma certa marginalidade, né? É quase um elenco de personagens, assim, com psicologias, funções bem definidas dentro dessa cosmologia. Exatamente. Então, quando Taubin incorpora essas figuras tão ricas, tão complexas, ele não está só usando personagens no sentido literário comum. Ele está mobilizando arquétipos, está mobilizando histórias de vida, energias, sabedorias que têm uma ressonância muito profunda na cultura popular e religiosa afro-brasileira, e isso permite a ele abordar temas como ancestralidade, a dinâmica super complexa do sincretismo religioso aqui no Brasil, as feridas ainda abertas do racismo, as várias faces da exclusão social, de um jeito que é, ao mesmo tempo, visceral, poético e culturalmente muito, muito potente. Essas entidades viram vetores de sentido, sabe? Permitem explorar essas questões a partir de uma perspectiva de dentro mesmo, enraizada na própria cosmologia afro-brasileira. Então, tipo assim, em vez de analisar o racismo só por um viés sociológico, por exemplo, talvez ele use a perspectiva de um guia espiritual, ou a simbologia que está ligada a ele para iluminar essa questão de um jeito diferente. Seria isso? Possivelmente. A fonte não chega a detalhar exatamente como ele faz isso na prática, mas ela sugere bastante essa direção.
Usar essas figuras permite ir além de uma análise que seja só racional, só externa. Traz uma dimensão espiritual, ancestral, emocional para o debate. É uma forma de trazer saberes que são tradicionalmente vistos como não científicos ou folclóricos, né, entre aspas, para colocar no centro da discussão sobre identidade, sobre resistência, sobre cura, também. E isso acaba contribuindo para um fortalecimento que é duplo, né? É coletivo porque celebra e valida essa herança cultural riquíssima, e é individual porque oferece espelhos, oferece modelos, caminhos de compreensão para quem se identifica com essa trajetória. Então, o que tudo isso significa na prática para essa construção da identidade que a fonte fala tanto? Parece que esses referenciais espirituais viram mais do que só tema literário, né? Eles funcionam como ferramentas ativas mesmo nesse processo. Exatamente, precisamente isso. A fonte destaca que essa imersão na espiritualidade afro-brasileira é vista como fundamental para construir o que ela chama de uma identidade afro-brasileira positiva e autêntica. E a palavra positiva que é chave, né? Num contexto onde a identidade negra foi historicamente associada a tanto estereótipo negativo, a negação da própria humanidade, da cultura, recorrer a essa espiritualidade ancestral é um ato de resgate, é um ato de afirmação de valor. É dizer, olha, a nossa herança é rica, ela é poderosa, ela tem sabedoria, tem beleza. E a autenticidade seria no sentido de encontrar uma identidade menos moldada pela pressão de fora, pelo olhar do outro, talvez? Exatamente isso. A autenticidade aqui parece muito ligada a uma reconexão com as raízes, sabe? Com uma história, com uma cosmologia que são próprias, que oferecem um chão firme para a pessoa se entender no mundo. É construir uma identidade que não se define só pela reação ao racismo, mas pela afirmação de uma cultura, de uma visão de mundo, de uma ancestralidade. A espiritualidade, nesse sentido, não é só um refúgio, é uma fonte ativa de significado, de pertencimento e de força também, para conseguir navegar num mundo que ainda é muito hostil. É um caminho para se sentir inteiro, sabe? Conectado a algo maior do que a experiência individual de opressão. Isso me faz pensar, sabe, nas implicações mais amplas dessa abordagem literária toda. Se o Taubin, como as fontes sugerem, coloca essa espiritualidade no centro da obra dele de um jeito tão visceral, isso deve ter um impacto que vai além do leitor individual, né? Ah, sem dúvida nenhuma, as implicações são bem significativas. Primeiro porque desafia de frente as narrativas hegemônicas, né? Aquelas que por séculos colocaram as culturas e religiões de matriz africana num lugar de subalternidade, de exotismo ou, pior, de ignorância. Trazer essa riqueza toda para a literatura com a seriedade e a profundidade que a fonte sugere que ele faz é um ato de contranarrativa poderoso. Segundo, isso contribui muito para a valorização e para a legitimação desses saberes. É o que alguns teóricos chamam de afirmação epistêmica. Afirmação epistêmica. O que seria isso exatamente? É a validação de que existem outras formas de conhecimento, sabe? Outras formas de entender a vida, o universo, a sociedade, e que essas formas são tão válidas e importantes quanto o conhecimento científico ou filosófico ocidental que domina tanto. Validar outras formas de saber. Nossa, isso é muito poderoso mesmo. Muito. E isso levanta uma questão importante sobre o papel da arte, né? Da literatura, nesse processo todo de descolonização do pensamento e também de reparação histórica. A obra do Taubin, pelo que parece, se encaixa nesse movimento maior de artistas, de intelectuais que estão buscando resgatar memórias, curar traumas coletivos e imaginar outros futuros. Futuros onde a diversidade cultural e epistêmica do Brasil seja finalmente plenamente reconhecida e celebrada. Não é só literatura, né? É um projeto de resistência cultural. Ok. Então, tentando amarrar os pontos principais que surgiram aqui dessa nossa análise desses fragmentos sobre o Taubin, a gente começou com aquela autoimagem dele que chama atenção, né? O Taubin bipolar, marcado por uma dualidade interna forte e uma relação meio de amor e ódio com a escrita, que é refúgio e tormento ao mesmo tempo. Mas a gente viu que essa tensão pessoal pode ser justamente a chave para a sensibilidade dele em abordar as fraturas sociais, né? Sim, exatamente.
E vimos como, para conseguir navegar e expressar essas complexidades todas, a espiritualidade afro-brasileira aparece como um elemento central na obra dele. Não é um enfeite, é a espinha dorsal mesmo. A fonte até cita especificamente a Umbanda e mostra a importância que ele dá aos guias espirituais, como o mestre Tata Caveira, a Rosa Caveira, a Herê Mariazinha, o seu Zé Pilintra, e diz que tem muitos outros. E a análise sugere que ele usa essas figuras e toda a cosmologia que vem junto de um jeito bem profundo. Elas viram ferramentas para ele explorar a identidade afro-brasileira, para confrontar o racismo, a exclusão, mas de um jeito que é culturalmente enraizado. E o que é crucial para promover uma reconexão com as raízes ancestrais. O objetivo final, pelo menos segundo a fonte, é construir uma identidade que seja, ao mesmo tempo, positiva e autêntica. Exato. E refletindo sobre todo esse material, o que fica muito forte para mim é o poder que existe nesse ato de resgatar, de celebrar e de dar centralidade para essas heranças culturais e espirituais. Não é só um exercício de nostalgia, sabe? É reconhecer nessas tradições um manancial vivo de sabedoria, de resiliência e até de estratégias para a gente lidar com os desafios de hoje. No contexto específico da diáspora africana no Brasil e dessa luta que não acaba contra a marginalização, essa reconexão com saberes e práticas ancestrais é mais do que cultural, é vital mesmo. É um fundamento para construir identidades tanto individuais quanto coletivas que sejam fortes, conscientes da sua história e capazes de imaginar e lutar por outros futuros possíveis. É um lembrete potente de que existem muitas formas de ser e de conhecer o mundo. Essa conversa toda sobre o Tailbin e o jeito como ele parece usar a espiritualidade ancestral deixa a gente com algumas questões para pensar, né? Pensando nessa imersão profunda dele, eu fico aqui me perguntando, de que outras formas será que a exploração de tradições ancestrais, talvez até aquelas que não são parte da nossa herança direta, mas com as quais a gente pode dialogar, poderia oferecer para a gente umas chaves inesperadas? Chaves para o autoconhecimento ou para entender melhor as complexidades do nosso tempo. E voltando lá naquela dualidade inicial do Tailbin, aquela tensão entre a escrita como refúgio e como fonte de loucura. Como será que a expressão criativa, de um modo geral, funciona nesse fio da navalha? Até que ponto criar é sempre se arriscar um pouco nesse lugar entre a cura e a ferida? Bom, fica aí a provocação para a gente continuar pensando.